Olá, eu estou fazendo esse vídeo e eu quero que você assista até o final, porque esse vídeo trata de uma denúncia gravíssima, bombástica, sobre um atentado. Eu considero um atentado e você vai tirar suas conclusões diante dos fatos que vamos apresentar aqui, com toda a fundamentação técnica e jurídica. Um atentado contra a soberania nacional. Você pode compartilhar esse vídeo, você pode curtir, dê o seu like, se inscreva no canal, mas assista até o final. Eu quero fazer, antes de apresentar os fatos, uma breve apresentação pessoal, porque às vezes algumas pessoas questionam se a gente tem ou não autoridade para falar de um determinado assunto. Então, eu me chamo José Hildson, eu sou bacharel em teologia, também na área de teologia, professor na faculdade em várias disciplinas. Também tenho bacharelado em psicanálise clínica, licenciado em educação física, mestrado e doutorado na área de psicanálise. Sou juiz arbitral do Mercosul, assessor parlamentar no Senado Federal, palestrante internacional e especialista em programação neurolinguística. Na área específica que vamos tratar aqui, eu sou advogado, com algumas especialidades, dentre elas, eu sou especialista em direito penal, também especialista em direito constitucional, atuando em vários momentos como professor na Faculdade de Direito, nas disciplinas de Direito Administrativo, professor de Direito Constitucional, Direito Penal, Biodireito, Ética no Direito e Ciências Políticas. E eu estou aqui para falar de um tema muito profundo, que é o atentado à soberania do país por parte do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, julgando agora, o julgamento que começou dia 21 de maio de 2020, terminando no dia 22, julgando 6 ações relacionadas a uma medida provisória, a MP 966, do presidente da República. Essa medida provisória que nós vamos entrar em detalhes daqui a pouco. O que eu quero dizer aqui é que em toda a história que eu conheço do Brasil, não há relato na história de tantas vezes e de tanta forma, ou de tantas formas, e que podem ser consideradas imorais e sórdidas, de ataque do STF contra os interesses do governo federal de uma forma descarada e contra especificamente os interesses da nação brasileira. Essa MP em questão dispõe sobre responsabilidade de agentes públicos por ação e omissão em atos relacionados com a pandemia da Covid-19. É uma MP da série de regimes jurídicos especiais e específicos para regular situações jurídicas no curso da pandemia da Covid-19. O fato é que, ao julgar essas ações específicas relacionadas a essa MP do presidente da República, Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal, praticamente anulando toda a MP, ainda decidiu, acrescentando às suas decisões, decidiu de uma forma terrível, de uma forma, eu considero, catastrófica, que, olha só, um dos pontos da decisão do STF, decidiu que pode ser punido de forma civil e administrativa, dando margem também para punição na esfera penal, os agentes públicos que não levarem em consideração ou desrespeitarem, grave bem isso, desrespeitarem manifestações técnicas de entidades nacionais e internacionais, dentre elas, por exemplo,
e aí foi citado em algumas falas de alguns dos ministros, a Organização Mundial de Saúde. Deixa eu explicar isso aqui de uma forma mais resumida. O presidente da República ou qualquer autoridade na esfera política pode ser punido tanto na esfera civil como administrativa e até penal se não cumprir as regras estabelecidas. E aí eu vou tomar como exemplo o que foi citado aqui pela Organização Mundial de Saúde. O que o Supremo Tribunal fez com essa decisão? Eu estou aqui com o Vadimeco, né? Vai comigo, com a maior parte do ordenamento jurídico brasileiro, cercado aqui de vários livros, de comentários de juristas de todo o Brasil, enfim, para nós entendermos que decisão desastrosa foi essa. Um simples parágrafo parece que não tem efeito nenhum, parece que é mais uma complementação na medida provisória 966 do presidente da República, mas essa decisão do STF, de uma forma sutil, praticamente entrega a soberania do país para uma organização que não tem peso jurídico, que não tem em nenhum momento nos tratados internacionais, nas leis internacionais e em todos os acordos internacionais, não tem nada que dê essa autonomia, que dê essa autoridade, que dê esse poder de polícia para a OMS legislar sobre uma nação. A OMS que tem sugerido no combate a essa pandemia tantas coisas, e muitas vezes a própria mídia tem mostrado que eles estão perdidos nessas sugestões, né, de ações, de protocolos para as nações combaterem a pandemia do Covid-19. Então isso é atropelar, rasgar, desrespeitar de uma forma desastrosa e descarada aquilo que eles deveriam ser guardiões, porque a principal função do Supremo Tribunal Federal não é ser o dono da Constituição, muito menos usurpar os poderes. Aqui o poder do presidente está sendo anulado, e nós vamos ver, quando analisarmos as leis internacionais, que nenhum dos três poderes, a não ser o poder executivo, é que pode, na pessoa do presidente da República, assinar ou nomear um representante diplomático para fazer acordos internacionais, para assinar esses pactos. O poder judiciário não tem autonomia para fazer isso. O poder executivo também não tem a caneta para assinar essas leis. E aí nós vamos ver o passo a passo que também cabe ao poder legislativo, né, analisar as leis para aprovar ou não, no caso de leis e acordos internacionais. O Supremo Tribunal Federal, no uso ou no mau uso das suas prerrogativas, nesse momento, em uma agressão direta à Constituição, em específico o artigo 5º, um desrespeito à questão da autonomia e soberania do país e da autoridade do líder máximo da nação, que é o presidente da República, líder do poder executivo, entregou para a OMS, um órgão que não tem moral. E eu falo de uma questão moral por quê? O que a OMS defende? Pautas da OMS, falando na questão moral. A OMS é favorável à legalização ou à descriminalização do aborto. A OMS defende a pauta
diversidade sexual, da disseminação da ideologia de gênero nas escolas. A OMS tem sinalizado, inclusive, defesa, né, por parte da OMS, de erotização de criança de 1 a 4 anos de idade. A OMS defende e apoia que a questão da pedofilia seja tratado como uma doença, ou seja, a liberação da pedofilia, que traz o problema também do incesto. A OMS fez com que no último CID, que é o Código Internacional de Doença, da passagem do CID-10 para o CID-11, que estava a parte sobre a homossexualidade como transtorno, a OMS, por uma pressão do comunismo e da pauta da desconstrução de vida e família no Brasil e no mundo, eles removeram do CID, foi removido a questão da doença, e aí gerou mais transtornos ainda no mundo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Sobre essa questão específica da Covid-19, essa decisão do Supremo pode trazer, num efeito cascata, um problema maior para a soberania no Brasil, nas decisões de todas essas pautas imorais que eu estou denunciando aqui. O Supremo Tribunal Federal não poderia, não tem base, não tem peso, não tem autonomia e nem autoridade, ainda que seja a Suprema Corte do Brasil, para decidir dessa forma, afastando o poder da soberania nacional no que diz respeito às decisões. Isso é uma coisa muito séria. Eu fiz aqui algumas anotações que eu considero extremamente importantes e relevantes, e eu quero passar para você aqui. Algumas delas, né, relacionadas, por exemplo, à Lei de Segurança Nacional. Se nós analisarmos aqui, é possível que o Supremo tenha cometido crimes contra a segurança nacional. A lei número 7.170, de 14 de dezembro de 1983, que define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social, estabelece seu processo e julgamento e dá outras providências. Essa lei, 7.170, nós vamos ver aqui que ela prevê os crimes que lesam ou expõem a perigo de lesão, artigo 1º, inciso 1, a integridade territorial e a soberania nacional. No inciso 2, o regime representativo e democrático, a federação e o Estado de Direito. E no inciso 3 do artigo 1º da Lei de Segurança Nacional, fala sobre a pessoa dos chefes dos poderes da União. Então isso aqui é uma coisa muito séria. Vai falar também sobre a integridade territorial e a soberania nacional. A integridade, né, territorial e a soberania nacional, que é esse inciso 1º do 1º artigo da Lei de Segurança Nacional. Tem um outro ponto aqui no artigo 4, do 4º, são circunstâncias que sempre agravam a pena. Aqui em cima fala do crime contra a soberania nacional, e aqui no artigo 4º vai falar sobre as circunstâncias agravantes da pena para quem comete tal crime. Praticado o crime com auxílio de qualquer espécie de governo, organização internacional ou grupos estrangeiros, ou seja,
Se existe aqui o interesse de beneficiar um grupo estrangeiro ou algum órgão internacional, esse crime de atentado contra a soberania nacional tem agravante. No título 2, no artigo 8º dos crimes e das penas, diz assim: entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar guerra ou atos de hostilidade contra o Brasil. Por que atos de hostilidade? Porque por essa decisão do Supremo de dizer que os governantes podem sofrer sanção, penalidades, na esfera civil, na esfera administrativa e até acarretando para problemas penais por descumprimento a obediência a esses órgãos internacionais, aqui também é como se tivesse uma ligação de quem decide com esses órgãos para trazer prejuízo à soberania nacional. Um outro artigo que eu considero interessante de lermos aqui é o artigo 9º, né? O artigo 9º, ele vai dizer, ainda dos crimes e das penas, nós estamos falando da Lei de Segurança Nacional, que fala da soberania do país. Tentar, presta atenção nisso aqui, tentar submeter o território nacional ou parte dele ao domínio ou à soberania de outro país. E aí você vai me dizer, nesse caso, esse artigo não se encaixa, porque a OMS não é um país. Muitos países do mundo, nesse momento, inclusive Estados Unidos, Austrália e outros países, estão se afastando, deixando de patrocinar a Organização Mundial de Saúde, se desligando dessa entidade, por acharem e terem indícios fortíssimos de que a Organização Mundial de Saúde não está a serviço do mundo e nem tem motivação de beneficiar o mundo, mas que a Organização Mundial da Saúde está a serviço da China. Sendo assim, nesse caso, se aplica esse artigo 9, que o Brasil está sendo entregue à China. Até porque, no que diz respeito a essa pandemia, ao combate a essa pandemia, que é o que versa essa MP 966 do presidente da República, em questão aqui e julgada pelo Supremo Tribunal Federal, esse cenário vai mostrar que a própria Organização Mundial da Saúde já se pronunciou de várias maneiras, dizendo que eles nunca orientaram esse tipo de quarentena e esses protocolos que foram copiados e que foram introduzidos no Brasil. E que quem determinou esse tipo de quarentena, como exemplo, e um exemplo muito negativo, que só trouxe também resultados desastrosos e negativos, foi a própria China, que tem outros problemas muito sérios. Mais de 70 nações estão querendo acesso para a investigação sobre essa origem do vírus e a disseminação, e estão sendo vetados, mas isso é outro estudo. Voltando aqui à Lei de Segurança Nacional, nós vamos ver no artigo 13, que diz: comunicar, são os crimes, comunicar, entregar ou permitir a comunicação ou a entrega a governo ou grupo. É o que estamos falando sobre atentado à soberania nacional. E aqui eu quero aproveitar essa lei, ler o artigo 26 da lei que fala dos crimes contra a soberania nacional, contra a autoridade nacional. O artigo 26
os crimes específicos contra a segurança nacional, o artigo 26 diz assim: pena de caluniar ou difamar o presidente da República. Tem gente que não atenta para isso aqui. Caluniar ou difamar o presidente da República, o do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados ou do Supremo Tribunal Federal, imputando-lhes fato definido como crime ou fato ofensivo à reputação, né? Então, incorre nesse artigo pena de reclusão de 1 a 4 anos. De 1 a 4 anos. E aí tem mais coisas na lei, né? Eu estou dizendo que nós temos que estar atentos a essa decisão, porque entregar o Brasil dessa forma, dar essa autonomia para uma entidade chamada Organização Mundial de Saúde, ter poder de polícia, poder jurídico sobre o país, isso é um absurdo que pode estar está afetando aqui alguns artigos da Lei de Segurança Nacional. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar um pouco sobre os tratados internacionais, porque tem muita gente, o Brasil está sendo dominado pelo medo. Muitos governantes, governadores, prefeitos e até outras autoridades têm medo de tomar decisões paralelas, decisões diferentes da Organização Mundial de Saúde, mesmo já tendo provas de que as decisões da Organização Mundial de Saúde não são as melhores para o combate à pandemia, com provas irrefutáveis. Muita gente tem tido medo de agir, porque acha, por falta de informação técnica e jurídica, acha que a Organização Mundial de Saúde, se ela decidir uma coisa, todo mundo tem que seguir. É aquela coisa de copiar o errado. É como aquele aluno de escola, de faculdade, que vai para fazer uma prova sem ter estudado nada. E ele senta atrás de um outro e pega a oportunidade para colar. Só que ele não sabe que o outro também não estudou. E esse outro já está colando do da frente, que por sua vez também não estudou. O resultado para todos, com certeza, na hora da correção da prova, é desastroso. É isso que nós estamos vendo. E por causa desse medo, por causa da preguiça de pensar, por falta de planejamentos estratégicos de líderes, por conta da pressa, só que nós temos que entender que a velocidade, ela nunca vai vencer a direção. Melhor que a velocidade é a direção, nós temos que estar na direção correta. Muitos estão estendendo, ampliando os prazos das pandemias, porque não está dando certo até aqui. E acha que estender o prazo vai dar certo. Ou seja, se nós fizermos as mesmas coisas, nós vamos ter os mesmos resultados. Mas enfim, vamos voltar aqui para mostrar o que significa um tratado internacional, um acordo internacional. Quem é que tem poder de decidir isso? Como é que esses tratados e esses acordos e essas leis, elas são processadas em todo o mundo? Os tratados internacionais são instrumentos necessários para o estabelecimento do equilíbrio entre as nações, sempre dependente da harmonia de expectativas. A existência de conflitos e necessidade de solução controversas é parte inseparável das relações entre os países, da mesma forma que acontece no convívio entre as pessoas. Por esse motivo, entende-se que, desde os tempos mais remotos da história humana, os povos criaram estruturas análogas aos modernos sistemas de relações exteriores para comercializar bens, edificar obras ou terminar guerras, com o propósito de defender os elementos essenciais para a compreensão e equilíbrio entre as nações. A existência dos tratados internacionais tem sido mencionada por diversos autores durante a história.
Aqui eu quero pular algumas coisas e já passar para a parte. Quem pode assinar um tratado internacional? Quem pode assinar um tratado internacional? A partir do início até a sua conclusão, o processo de um tratado, de um acordo internacional, ele passa por 4 fases. São essas fases e não existem outras. Primeiro, as negociações, iniciativas e assinatura. Nessa primeira fase, com auxílio do corpo diplomático, os representantes das nações discutem os termos e apresentam as demandas de cada parte. A segunda fase, a aprovação no parlamento de cada nação, ou seja, uma vez decidido, uma vez um diplomata representante ou presidente de uma nação fazendo parte, sendo signatário de uma lei, de um acordo, de um pacto, esse acordo, essa lei precisa, nesse segundo momento, ser submetida à aprovação parlamentar, que não poderá incluir alterações no texto original. Ou seja, cabe ao parlamento analisar e não incluir nada. A terceira parte, ratificação ou adesão ao texto. Por meio da autorização do Poder Legislativo, o texto é ratificado e o país adere aos termos estabelecidos. A quarta parte, a quarta fase, decreto e promulgação do texto na imprensa oficial do Estado. Última etapa do processo é por meio dela que o tratado internacional passa a ter vigência interna e externa. Tanto a primeira como a última fase requerem a assinatura de uma pessoa com autoridade para decidir em nome da nação. E no Brasil, não é o Supremo Tribunal Federal que decide isso. No Brasil, qualquer autoridade pode assinar um ato internacional qualquer, desde que tenha recebido carta de plenos poderes do STF? Não. Do Congresso Nacional? Não. Do Presidente da República, referendada pelo Ministério das Relações Exteriores. Em todo o mundo, incluindo o Brasil, os chefes de Estado, chefe de governo e os ministros das Relações Exteriores estão dispensados da apresentação da Carta de Plenos Poderes, por ser parte de suas funções naturais, a representação da nação perante outros países. Eles já têm essa autonomia com a antecedência. Então, queridos, o que nós precisamos, vejam bem, os documentos assinados em conferências internacionais que tratam de assuntos de interesse geral são denominados convenções. São acordos firmados entre 2 ou mais países a respeito dos mais diversos temas, como transporte, comércio, trabalho, dentre outros. Dentre as convenções que o Brasil é signatário, destaca-se a Convenção Interamericana para prevenir, punir e erradicar a violência contra a mulher. Muito bem. Tudo isso aqui, nós tivemos uma alteração específica na emenda 45 de 2004, né, que aí fala sobre e fortalece mais da importância da ação jurídica, da ação legislativa nas decisões que vão passar pelo Poder Legislativo, né, em específico aqui o Congresso Nacional. Olha, diz aqui, ó, conforme determina a Constituição Federal de 88, para os tratados internacionais que tratem de qualquer tema assinado pelos agentes plenopotenciários, o ritual de aprovação pelo Legislativo será o de votação por maioria simples nas 2 casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Aí teve uma alteração. Entretanto, por meio da emenda constitucional número 45 de 2004,
Os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos deverão ser aprovados por 3/5, dificultou um pouco mais para a aprovação dos membros da Casa em 2 turnos de votação, sendo o critério de autorização mais complexo. O resultado da aprovação e a ratificação desses tratados produz uma posição mais alta das leis resultantes na hierarquia das leis nacionais. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque essas leis de tratados internacionais têm que passar por todos esses protocolos, por todas essas fases. Em nenhum momento você vai ver uma decisão dessa pelo Supremo Tribunal Federal, que introduz uma decisão ao julgar ações que falam e que versam sobre essa MP 966 do presidente da República, específico relacionado à pandemia. E aí o Supremo Tribunal Federal, sem uma lei internacional, sem um acordo internacional, sem um pacto internacional, sem a decisão e assinatura do presidente em nenhum acordo, sem passar pelo Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal decide que os governantes do país, inclusive o presidente da República, podem ser punidos caso não obedeçam, não atentem para as orientações da Organização Mundial da Saúde. Nós estamos vendo aqui um absurdo. A Constituição Federal é quem regula os tratados internacionais no direito brasileiro. A Constituição brasileira dispõe que compete à União, na qualidade de representante da República Federativa do Brasil, manter relações com estados estrangeiros e participar das organizações internacionais. Essa relação entre Brasil ou outros países e OMS compete à União e não ao Supremo Tribunal Federal manter relações. Essa disposição reserva ao governo federal a competência em matéria de política externa e faz deste o único sujeito de direito internacional capaz de representar o Brasil. Em consequência, os estados e municípios não estão autorizados a celebrar tratados internacionais, somente a União pode fazê-lo. E aqui tem muito mais coisas. Isso aqui é muito forte. Qual é a função da Organização Mundial de Saúde? A Organização Mundial da Saúde tem comandado uma extensa agenda global.